Nesse vídeo eu quero te mostrar como é que você vai se tornar um vendedor, uma vendedora extraordinários, utilizando todo o poder da persuasão. Então, primeira coisa, você já parou para pensar por que uma empresa existe? Olha só, a empresa, seja ela qual for, ela existe por dois motivos. Isso é muito importante que você tenha muito claro. O primeiro motivo é a sua missão. Geralmente você encontra isso no próprio site da empresa ou então no quadro que a empresa pendura nas suas dependências, está lá, missão, valores, propósito, etc. Então, um exemplo de missão seria promover o bem-estar do indivíduo. Ok. E como é que ela faz isso? Ela faz isso através dos seus produtos e dos seus serviços. Então, pode ser um shampoo, pode ser um cruzeiro marítimo, pode ser um curso, enfim, tanto produto quanto serviços que promovem o bem-estar do indivíduo faz parte da missão dessa empresa. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é o lucro. É o lucro. Até porque, se existe a missão, mas não existe o lucro, não é uma empresa. É uma instituição de caridade, por exemplo. Ou seja, a empresa visa o lucro. Muito bem. E como é que, pelo menos as grandes empresas, ou então as que têm condições, fazem para conseguirem maximizar aí o seu poder de obtenção de lucro? Elas utilizam o marketing e isso é importantíssimo. Agora a coisa começa a ficar um pouco mais importante para você, vendedor, para você, vendedora, gerente comercial, representante comercial e até profissional liberal. Como uma empresa faz para potencializar o ganho de lucros? É através do marketing. Muito bem, o marketing é responsável por diminuir a distância entre produto e cliente, fazer com que esse produto seja conhecido, admirado, desejado. Então, o cliente, conhecendo esse produto, compra e aí ele compra esse produto. Muito bem, mas aqui que eu quero te chamar a atenção. Se o marketing funcionar com perfeição, presta bem atenção nisso. Se o marketing funcionar com perfeição e conseguir fazer com que o cliente tenha necessidade, tenha o desejo desse produto a ponto de comprá-lo, você já parou para pensar que a tua carreira, a minha carreira, não seriam mais necessárias? Vendedores, gerentes comerciais, palestrantes de venda, treinadores não seriam mais necessários, porque o marketing já atingiu o seu objetivo. Inclusive, não sou eu que digo isso. Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna, ele diz que o objetivo maior do marketing é tornar a venda supérflua. Se o marketing atingir todos os seus objetivos, nós somos absolutamente dispensáveis e supérfluos. Olha só que coisa. Agora, para nossa sorte, não é sempre que o marketing atinge esse objetivo, certo? Por quê? Porque entre o cliente e o produto existem dúvidas, existem objeções. Então, quando o marketing não atinge o seu objetivo principal, entra em cena a força de vendas, vendedores e toda a hierarquia comercial. Por quê? Porque da mesma maneira que uma empresa utiliza o marketing para obter seu lucro, entra o vendedor e utiliza a persuasão para conseguir derrubar estas mesmas objeções e estas mesmas dúvidas do cliente. Ora, se o vendedor utiliza a persuasão para poder derrubar essas objeções, para poder derrubar essas dúvidas, o que é persuasão? É muito interessante que você entenda esse conceito. Afinal de contas, o que é
persuasão. Então, para começo de conversa, a persuasão ela deve ser encarada como um tipo de poder. Ponto. E essa frase já traz consigo mesma uma série de problemas. Porque ainda hoje existem pessoas que, quando ouvem a palavra persuasão, falam, peraí, eu não quero saber disso. Persuasão é a mesma coisa que você manipular os outros e eu não quero saber disso. Não é. E poder é a mesma coisa. Não, poder, o negócio de poder não me interessa. Então vamos esclarecer isso agora, tá? Persuasão é um tipo de poder. O que é o poder? Olha só, poder é capacidade de exercer controle. Ponto. Isso é bom ou ruim? Vamos estender um pouquinho mais esse conceito. Poder é a capacidade de exercer controle sobre coisas, situações e pessoas. Te dou um exemplo. Se você precisar fazer uma ligação, você tem um celular, mas você não sabe mexer no celular, você consegue fazer a ligação? Não. Ou seja, você não tem capacidade de controle sobre uma coisa. Agora, se você sabe mexer no celular, você tem capacidade de exercer controle sobre uma coisa. E essa ligação pode ser uma ligação extremamente importante. Então, nesse caso, você vê como o poder é bom, é ótimo, a capacidade de exercer controle sobre uma coisa. Poderia ser usada para o mal? Poderia, mas não necessariamente. Então, o poder em si é neutro. E não depende nem de quem está usando, e sim de como está sendo utilizado. Percebe? Muito bem. E sobre uma situação simples, você está numa festa, alguém te empurra numa piscina. E aí você sabe nadar. Ou seja, você tem controle sobre uma situação. Você nada e se salva. E se você não sabe nadar? Bom, aí você vai depender de alguém para te salvar. Então você não tem controle sobre uma situação. Não tem poder sobre uma situação. Você vê como é ruim? Você depende dos outros. Tá? No caso de pessoas, a persuasão é a capacidade de exercer controle sobre o processo de tomada de decisão das pessoas e não sobre pessoas. Por quê? Porque para você exercer controle sobre pessoas, pura e simplesmente basta força. Por exemplo, o filhinho vai enfiar o dedo na tomada, a mãe vai e tira ele à força. Ela exerceu sua capacidade de exercer controle sobre ele. E isso é ruim? Não. Salvou a criança. Da mesma forma que do lado negativo da coisa seria a guerra. A guerra são pessoas exercendo controle sobre pessoas através da força. A persuasão não se trata disso. Persuasão, ela é a capacidade de exercer controle sobre o processo de tomada de decisão das pessoas. Mas totalmente não, parcial. Por que parcial? Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Existe uma pessoa do outro lado. A persuasão ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana. Do outro lado existe um humano que deve ser respeitado. Então essa capacidade ela é parcial, certo? Muito bem. Agora, olha que interessante, voltando na dúvida, né? As pessoas, quando o marketing não atinge seu objetivo, é porque ficaram dúvidas no meio do caminho. Ficaram objeções no meio do caminho. Agora, olha só. Quando as pessoas têm dúvidas de alguma coisa, e quando eu digo as pessoas, nós também nos incluímos nisso, tá? Quando nós temos dúvida sobre qualquer tipo de assunto, o primeiro lugar que nós vamos buscar as respostas é na nossa própria mente. É claro. Por exemplo, se você durante a vida aprendeu a andar de bicicleta e ficou anos sem andar, quando você vai andar de novo, você não precisa aprender a andar de bicicleta de novo. Você vai buscar essas informações, o conhecimento, a habilidade que você já teve um dia. Imagina você ter que aprender a andar de bicicleta todas as vezes que você quiser andar de bicicleta? Não. Então, quando você tem dúvidas, você recorre à sua própria mente, e assim com tudo. Muito bem. Porém, quando nós mesmos não temos essas respostas, onde é que nós vamos buscar as informações necessárias? Onde é que nós preferimos buscar as informações necessárias? É com os especialistas. Exatamente. Por exemplo, se você quiser
começar a trabalhar com investimentos. Quem você procura para te dar uma ajuda, para te tirar as dúvidas? É um investidor mais experiente que você, ou um professor, e etc. Ou então, se você quiser aprender a tocar guitarra, quem é que você vai procurar para aprender para te ensinar a tocar guitarra? É um guitarrista, um professor de guitarra. Se você estiver na sua casa e você ouvir um barulho estranho e ficar com medo, para quem é que você liga? Para a polícia? Se sua casa estiver pegando fogo, para o bombeiro? Ou seja, sempre que nós temos dúvidas, sempre que nós temos algum tipo de problema que nós mesmos não conseguimos solucionar, nós buscamos os especialistas. E por isso, todo especialista, ele é visto pelas pessoas como uma autoridade. Autoridade é aquela pessoa que consegue resolver problemas em qualquer ambiente. Muito bem. E por que isso é importante? Porque é exatamente dessa maneira que o teu cliente tem que te enxergar, como uma autoridade e não como um vendedor. Eu sempre uso essa frase: vendedor vende dor. O cliente tem que te enxergar como um especialista, tá? Essa sensação causa uma coisa chamada conforto cognitivo. O que é isso? Sabe aquela segurança de você estar falando, que você tem quando você está falando com uma pessoa que você confia? Pois é, exatamente. É essa autoridade que dá à pessoa este poder. Muito bem. Ora, se você tem que desenvolver essa percepção de autoridade no teu cliente para ele confiar em você, a pergunta é a seguinte: como é que se faz isso? Stanley Milgram, que é um renomado psicólogo americano, ele definiu 18 tipos de autoridade. 18, mas para o nosso caso aqui, no que se diz respeito à persuasão, vendas, nós vamos trabalhar com 2 tipos. Tá? O primeiro tipo é chamado de autoridade especializada ou autoridade especialista. Tá? O que é isso? É, como eu já disse agora, aquela pessoa que possui um profundo conhecimento sobre alguma coisa. Ele tem um total domínio de um determinado assunto. Então, essa é a autoridade especialista ou especializada. Muito bem. E existe também a autoridade carismática. O que é o carisma? Carisma, entenda o carisma como se fosse um magnetismo pessoal. Sabe aquela atração irresistível que tem pessoas que naturalmente têm? Pois é. Então, nós vamos trabalhar agora com esses 2 tipos de autoridade: a especializada e a carismática. Então, como é que você vai fazer isso? Vamos ver primeiro passo a passo aqui da autoridade especializada. Então, vamos para o primeiro passo. Bom, eu já toquei nesse assunto. O primeiro passo é o seguinte: você tem que ter um profundo conhecimento sobre o teu produto ou o teu serviço. André, por quê? É aí que está. É praticamente impossível você persuadir alguém de algo que você mesmo não esteja persuadido. É muito difícil alguém estar convicto de alguma coisa que você mesmo não está. Então, como é que você pode estar absolutamente convicto do teu produto e do teu serviço? É quando você conhece ele profundamente. Quando você sabe dar uma aula, uma verdadeira aula, você conhece tintim por tintim do teu produto, do teu serviço e mais, você é capaz de dar essa aula para o seu cliente. Ele tem que perceber que você é uma verdadeira autoridade. Essa já é a primeira quebra de barreira. Fala, opa, esse vendedor é diferenciado, ele conhece a fundo esse produto, esse serviço, porque não é o que você encontra normalmente. Então, o primeiro passo é ter um profundo conhecimento sobre o seu próprio produto e serviço, acreditar nele, para fazer com que o outro depois acredite também. Segundo passo. O segundo passo parece até curioso, mas
é interessante que você conheça mais o teu cliente do que ele mesmo se conhece. Putz, como assim conhecer mais o cliente do que ele mesmo se conhece? Olha só, você vai até o dentista fazer uma limpeza normal que você faz de 6 em 6 meses, rotineira. Aí você senta na cadeira, o dentista começa a fazer a limpeza e ele fala assim, olha, tem uma cárie aqui que não tinha antes, apareceu uma cárie aqui. Ou seja, você não sabia que você tinha essa cárie, mas ele, sendo um especialista, uma autoridade no assunto, ele descobriu algo em você que você mesmo não sabia. Eu peguei emprestado esse exemplo para te dizer que é a mesma coisa. Quando você mostra para o cliente que existem situações que podem acontecer com ele, ou com a família, ou no comércio, ou em qualquer coisa que ele mesmo não sabia, ele vai falar assim, nossa, nem eu sabia disso. E ele começa a te enxergar mais ainda como uma autoridade. Por exemplo, se você sempre atende mais ou menos clientes com perfis parecidos e que te trazem problemas que tem no dia a dia. Problemas em comum. Quando você cita um desses problemas para um cliente que não sabia que tinha esse problema, é isso que eu estou dizendo. Ele vai falar assim, nossa, eu não sabia disso. E ele já começa a te enxergar diferente. Tá? Então, segundo passo é quando você mostra para o seu cliente que você conhece ele mais do que ele mesmo se conhece. Terceiro passo. O terceiro passo é você mostrar que você é totalmente capacitado para resolver problemas futuros que ele possa ter. Nossa, André, como assim? Como é que eu vou mostrar que eu posso resolver problemas futuros? Te dou um exemplo na prática. Existem empresas que prestam assistência técnica e os profissionais esquecem de falar. A assistência técnica que você tem na sua empresa, quando você tem, você está dizendo assim para o cliente, seu cliente, o senhor pode comprar aqui e ficar absolutamente tranquilo, absolutamente sossegado, porque qualquer eventualidade, qualquer problema que o senhor tiver, nós prestamos assistência técnica. O senhor não precisa ficar desesperado atrás de uma assistência técnica que sabe lá onde tem, onde que vai entregar esse produto, quando que vai te entregar. Não, nós aqui temos assistência técnica. Quando você diz isso para o cliente, talvez para o próprio vendedor isso não quer dizer muita coisa, mas para o cliente isso causa um conforto e vou te dizer, são situações como essas que o cliente não se importa em pagar mais. Ele até prefere. Porque você está proporcionando para ele segurança. Ele fala assim, olha, quer saber? É um pouquinho mais caro. Quando é, um pouquinho mais caro. Mas eu não vou ter problema aqui. Eles estão resolvendo tudo para mim. Então, mostre para o cliente que você é capacitado para resolver problemas futuros, caso ele tenha. Tá? Próximo passo. Você tem que ensinar para o seu cliente alguma coisa que ele nem sabia que existia sobre o assunto. Esse eu vou pegar um exemplo que aconteceu comigo. Tá? Eu fui comprar um presente no Empório para um amigo, era uma garrafa de uísque. Eu não sabia qual uísque, eu fui lá escolher um uísque e tal. E ali, nesse Empório, havia um especialista em bebidas. Muito bem. Cheguei, estava olhando, ele pediu licença, veio conversar comigo e tal. Me deu algumas sugestões. Eu falei, pô, interessante e tal. E eu falei, vou pegar essa sugestão que você me deu aqui. Quando eu peguei o uísque, ele me disse o seguinte... o senhor já experimentou esse uísque, esse tipo de uísque, com chocolate meio amargo? Eu falei, não, nem sabia que existia isso. Ele falou assim, olha, vale a pena a degustação. É sensacional. Mas não pode ser qualquer chocolate amargo, tá? Eu te indicaria esse aqui. Foi lá, pegou o chocolate e me mostrou. Eu te indicaria esse chocolate meio amargo aqui. A harmonização com esse uísque é perfeita. O senhor vai adorar. Venda feita. Venda feita. Esse é um tipo de venda, um tipo de técnica chamada cross-sell, que é quando você oferece um produto agregado desse produto primeiro que você comprou, que esse já estava vendido. E aí ele falou assim, ó, o senhor não quer aproveitar e levar esse daqui? Esse é o famoso, não quer aproveitar e levar esse aqui? Mas como é que ele fez? É diferente, você percebeu? Ele me mostrou uma situação que nem eu mesmo sabia que existia. Aquilo me despertou a curiosidade, o interesse, o desejo. Fala, pô, queria experimentar esse uísque com esse chocolate meio amargo. Se você conseguir mostrar para o seu cliente situações que nem ele mesmo sabe que existe,
é mais um pontinho para você, mais um pontinho na construção da autoridade. Legal? Próximo passo. Esse é importante. Falar da gente é fácil, mas melhor ainda é quando os outros falam de você. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem a oportunidade de falar para esse seu cliente quem você já atende, principalmente quando é uma empresa, ou até pessoas que são conhecidas, isso é muito interessante. Exemplo, você está atendendo uma empresa X. Aí tá conversando e fala assim, olha, só para o senhor sabe, na minha carteira de clientes eu trabalho com a empresa tal, eu presto serviço para a empresa tal. Passa informações de empresas de nome, principalmente que fazem parte do setor do mesmo cliente que você está atendendo. Isso aí faz com que ele pense o seguinte, ele é bom por dois motivos. Primeiro, ele pensa o seguinte, nossa, então ele atende bastante gente, hein? E segundo, ele sabe que se essas empresas que você disse estão contratando o seu serviço e ele não, seria bom ele contratar. Porque numa comparação direta, ele pode pensar o seguinte, poxa, se todo mundo trabalha com ele e ele não, eu estou perdendo pontos, hein? Esse cara deve ser bom. Porque se ele não fosse bom, ele não estava atendendo todo mundo. Então, quando você consegue citar aí quem são os seus clientes, a carteira de clientes que você tem, seja lá empresa ou pessoa, mais um tijolinho na construção da autoridade. Tá bom? Agora, a gente vai passar para o segundo tipo de autoridade, que é a autoridade carismática. Carismática. Magnetismo pessoal. Primeiro passo, que é o bom humor. Tem que ter um pouquinho de cuidado com o bom humor, porque bom humor não significa que você vai contar piada, não é isso. Bom humor é apenas um estado de espírito positivo. Sabe pessoas que... Você fala, nossa, a pessoa está bem assim, está com um estado de espírito positivo. É isso que é o bom humor. Tá? André, por que isso é importante? Porque qual é o contrário disso? O mau humor. Você já foi atendido por alguém de mau humor? A vontade de comprar vai embora. Entenda que o momento da compra é um momento de realização pessoal. As pessoas estão felizes no momento da compra. É uma realização, é gostoso comprar. Mas quando você é atendido por alguém que está com mau humor, ou aquela cara fechada, aquele semblante pesado, aquela energia baixa, pô, você perde até a vontade de comprar. Às vezes você até desiste da compra. E pessoas carismáticas, elas estão sempre com esse estado de espírito positivo. Então, ainda que, é claro, nós somos seres humanos e durante o dia, durante a vida, acontece uma série de coisas que pode fazer com que naquele momento você esteja mais baixo. Dá uma saída, dá uma respirada, toma uma água, toma um café, faz uma oração e volta forte. Volta forte. Aí depois do atendimento você vai lá no fundo, senta e toma mais um cafezinho e tal, mas naquele momento, no momento do atendimento, em que a pessoa já chegou com aquele espírito positivo para comprar, esteja com um espírito positivo para recebê-la também. Isso é muito importante. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, hoje em dia existe uma carência gigantesca das pessoas serem ouvidas. Eu não sei se você já teve essa impressão, mas parece que ninguém mais tem tempo de ouvir o outro. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. Uma coisa que acontece muito é quando, eu sei porque eu já fiz muito cliente oculto. O cliente oculto, se você não sabe o que é quando você, profissional, se passa por um cliente para fazer uma avaliação de uma determinada empresa na parte comercial. Tá? Eu já fiz bastante isso. Você chega, você começa a falar, o vendedor já te interrompe. Ah, não, já sei o que é. Não, não sabe. Deixa eu acabar de falar. Às vezes a pessoa quer falar, e o vendedor interrompe, e aí fala, não, já sei o que é isso. Não, não é. E isso não é feito na maldade, é porque às vezes, na experiência do vendedor, da vendedora, ele já passou tantas vezes por situações parecidas, que ele já fala, não, eu já sei o que é, mas as situações eram parecidas, não eram iguais. Então muitas vezes ele coloca aí o carro na frente dos bois e não ouve o cliente. E o cliente naquele momento ele só queria ser ouvido. Então, esse segundo passo, inclusive, é chamado de escutativa. Escutativa? André, o que é escutativa? É você parar tudo o que você está fazendo e prestar atenção no que o outro está falando. Principalmente porque ele pode te dar informações,
mas tão relevantes para a venda, que ao invés de você fazer uma venda de 1, 2, 3 produtos, você faz de 10. Pela quantidade de informações que aquele cliente naturalmente te passou. Sabe por quê? Porque ele vai falar assim, nossa, até que enfim arrumei alguém que me ouve. Porque ninguém ouve. Faça um teste. Faz você um cliente oculto, você vai ver que ninguém ouve. É a coisa mais difícil. Então, segundo passo, escuta ativa. Preste atenção no que o seu cliente está dizendo, do começo ao fim, não interrompa. Legal? Mais um passo. Valores e crenças. Ou seja, respeito a valores e crenças. Valor é tudo aquilo que você acha importante na sua vida. Crença, tudo aquilo que você acredita que é verdadeiro. Cada um tem um. O que um valoriza, não necessariamente o outro valoriza. O que um acredita, não necessariamente o outro acredita. Eu até já disse aqui em algum dos vídeos, para nunca entrar no assunto futebol, religião e política. Vai dar problema. Tá? Eu quero só estender um pouquinho mais uma situação que eu presenciei. O cliente, ele tinha acabado de ter o primeiro filho dele. Você imagina o estado emocional de alguém que acabou de ser pai. Ele estava super feliz. O vendedor não sabia. Não tinha feito ainda a interação necessária, não tinha feito ainda aquele vínculo emocional. Tá? O cliente pergunta para o vendedor, você tem filhos? Para o cliente, a família, o filho, era um valor muito importante, muito alto. O vendedor era solteiro. Nem pensava em casar e ter filhos. Quando o cliente perguntou, você tem filhos? O que o vendedor disse? Deus que me livre. Eu não. Num tom de brincadeira. Mas veja, um acabou de falar para ele a coisa que mais ele valoriza na vida, filho. O outro vai e fala assim, Deus me livre que eu não quero isso. Sabe quando você percebe que a pessoa já olha para a outra com aquele olhar meio, putz. O que eu quero dizer com isso? O carisma que estava sendo construído foi todo embora. Por quê? Porque uma crença, um valor não foi respeitado. Ainda que em um tom de brincadeira. Lembra que eu falei que o bom humor é um estado de espírito positivo? Por que não contar piadas? Por que não entrar porque piadas invariavelmente ela entra na questão das crenças e valores. E se você der uma esbarradinha nisso, talvez para você fale assim, não, mas para mim não tem nada demais. Ok, mas a gente não conhece as pessoas. Então a gente tem que sempre partir do princípio para evitar esse tipo de situação. Porque uma situação comum, que de repente para mim, para você, não seja nada, para aquela pessoa em específico, é terrível. Tá? Então respeite os valores e as crenças. Como é que eu faço? Nem entra. Nem entra. Legal? O próximo passo é a adaptabilidade. O que é ser adaptável? A linguagem formal é a linguagem informal. André, se eu trabalho numa empresa que é extremamente formal, o cliente vem e o cliente é totalmente informal, só fala na gíria. O que eu faço? Eu respeito a empresa ou respeito o cliente? O cliente. Se o cliente falou com você de maneira informal, vai para o informal. Ele tem que entender que você está adaptado a ele. Até porque o contrário disso está totalmente fora. Então, você tem que estar adaptado ao cliente. E o contrário também é verdade. Às vezes você trabalha numa empresa que vende, sei lá, prancha de surf. Não tem nada de formal ali. Só que você recebe um cliente que tem uma linguagem absolutamente formal. Como é que você trata ele? Absolutamente formal. Então, eu estou enfatizando isso porque não é o que você vê de onde você está, e sim quem está na sua frente. Você tem que ser absolutamente adaptável a quem está na sua frente. Porque você imagina o contrário. Um cliente absolutamente formal e você falando gíria com o cliente. Ou o contrário,
O cliente todo descontraído, falando gíria, e você todo formal, todo pomposo, toda pomposa, não combinam. Então, mais importante do que a empresa é naquele momento, adeque o seu linguajar ao linguajar do cliente. Ele vai te adorar. Lembra, nós estamos falando de carisma. Legal? O próximo passo é a proximidade. O que é estar próximo ao cliente? Lembra disso. Estar próximo não é nem acima nem abaixo. André, o que é estar acima? Arrogância. Você já foi atendido por vendedoras arrogantes? Sabe aquele sujeito que... Isso acontece principalmente com gente que trabalha há muito tempo no setor. Ele conhece tanto aquilo, tanto, que ele acaba ficando arrogante. Não é todo mundo que trabalha que é arrogante, não é isso. Mas geralmente acontece com quem trabalha há muito tempo. Ele conhece tanto aquilo que ele fica arrogante. Ele fala com você num tom arrogante, aquilo te incomoda. Ele não está próximo a você. Qual que é o contrário disso? O contrário é a submissão, e geralmente acontece com vendedores inexperientes, que é o medo de atender o cliente. É se colocar numa posição inferior. Por quê? Por causa do poder econômico. O poder econômico também é um tipo de poder. E às vezes o cliente mesmo se prevalece disso, fazendo com que o vendedor fique submisso a ele. Não, o cliente tem que entender o seguinte, nós estamos no mesmo patamar. Carisma é isso, nós estamos no mesmo patamar, de igual para igual. Por quê? Porque você precisa vender para mim, vendedor, mas tem uma coisa, eu como cliente eu também preciso do seu produto, porque senão eu não estaria aqui. Lembra disso, o cliente só negocia com você, eu falo isso muito na negociação. Às vezes o cliente deixa o outro em choque. Eu falo assim, você já parou para pensar que ele só está negociando com você porque ele quer o teu produto, o teu serviço? Porque se ele não quisesse, ele não estaria negociando. Pensa bem, você negocia alguma coisa que você não quer? Não. Então quando um cliente começar a negociar com você num tom um pouco mais agressivo, intimidando, não, se não der desconto eu não compro, lembra do seguinte, ele quer o teu produto, ele quer o teu serviço, senão ele te ir embora. Não é isso? Então, proximidade. Nem acima, nem arrogância, nem submissão. Legal? Para fechar essa parte da autoridade carismática, altruísmo, boa intenção. Poxa, como assim, André, altruísmo, boa intenção? Altruísmo é o contrário de egoísmo, certo? Muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte, não faça a venda pensando somente na venda em si, na comissão que você vai ganhar. O que você tem que pensar é o seguinte, isso que eu estou oferecendo para o meu cliente vai ajudar ele mesmo? Vai ser bom para ele ou ruim? E aí, é normal você pensar o seguinte, mas isso aí é um papinho politicamente correto, né, André? Você está falando isso aí para, né, ficar bonito na foto, não é isso? Não é não. Se o cliente perceber que você está querendo enfiar o produto para ele, para tirar o pedido, para ganhar sua comissão e não está nem aí com ele, todos os outros passos que nós fizemos até agora, na construção da autoridade, vai tudo embora. Você construiu tudo certinho. Ele percebeu que não tem altruísmo, tem egoísmo, que você quer tirar o pedido e acabou, que você está desesperado para vender, você quer forçar aquela venda, acabou. Então, quando eu digo altruísmo, não é uma bondade, nossa, né? Como o André é legal, que ele é bacana. Não, eu estou pensando no seguinte, se não pela bondade, pela inteligência. Você pode perder uma venda feita depois de construir toda a autoridade porque o cliente percebeu em você uma atitude egoísta. Tá bom? E isso acontece bastante. Legal? Vamos dar um próximo passo. Se você percebeu até agora, o que eu tenho falado aqui, e que é pura persuasão, tá? Quando você desenvolve autoridade na percepção do seu cliente, é pura persuasão, inclusive a autoridade é um dos pilares da persuasão, veja bem, você ainda está colocando foco onde? Em você. Percebe que tudo que eu disse até agora, você está focando em você. Agora nós vamos dar um passinho a mais, e nós vamos focar nas emoções e nos sentimentos do cliente. Agora nós vamos falar dele. Legal. Um erro
muito comum e de muitos profissionais é tentar vender para o cliente o produto. Epa! Tentar vender para o cliente o serviço. Epa! Mas peraí, eu não tenho que vender o produto e o serviço? Não. O que você tem que vender para o teu cliente é o que o teu produto pode fazer por ele. É completamente diferente. Quem compra uma furadeira, o que ele está comprando? É a furadeira? Não, ele está comprando o furo na parede. Se a furadeira não faz furo na parede, ele não compraria a furadeira. Tá? Estou te colocando um exemplo extremo para você entender que existe um benefício que o teu produto, que o teu serviço oferecem para o teu cliente, que este sim é o que é importante para ele e não o produto ou o serviço. O produto ou o serviço é o veículo. O destino é o que o teu produto, o que o teu serviço podem fazer por ele. Então, quando você trabalha esse tipo de argumentação, você começa a desenvolver no teu cliente emoções e sentimentos. Emoções e sentimentos. Tem até uma frase que diz o seguinte: as pessoas compram emocionalmente e depois elas tentam explicar racionalmente o porquê compraram, mas a compra foi emocional. André, dá para dar um exemplo? Dá? Você pega um celular da marca Apple. Hoje, pelo menos na data de hoje, o mais sofisticado, se eu não me engano, é o iPhone 13. Custa 10 mil reais. Tá? Pergunta. Pega todo mundo que comprou o iPhone 13 e fala assim para a pessoa: me explica exatamente o que esse iPhone faz. Todas as funções, tintim por tintim. Ninguém sabe. Sabe 2 ou 3. No máximo 10. Mas tem mais de 100. Ah, mas eu não sei. Mas escuta, você pagou 10 mil reais no negócio que você não sabe para que serve? Por quê? A pessoa que compra o iPhone, ela não está comprando apenas um aparelho celular. Ela está comprando status. Status. É por isso que na capinha do iPhone tem outra marca do iPhone. Porque a pessoa quer mostrar para todo mundo que tem um iPhone. Então ela está comprando status. Ou então, quando você compra um seguro para o seu carro, o que você está comprando? Você está comprando segurança. Então, quando o teu cliente ele tem bem nítido o que você está oferecendo para ele, se é status, se é segurança, se é autoestima. Existem produtos que são feitos para elevar a autoestima da pessoa, produtos e serviços. Quando você compra um plano de academia, por que você comprou um plano de academia? Porque você quer ficar levantando ferro para lá, para cá? Não. Autoestima. Quando isso fica bem claro para o teu cliente, você já começa a trabalhar emoções e sentimentos. Do lado positivo. Tá? Só que você pode também trabalhar emoções e sentimentos do lado negativo. Como assim? É muito simples. É quando você pergunta o seguinte: o que vai acontecer com o meu cliente caso ele não compre os meus produtos e os meus serviços? O que pode acontecer de pior? 2 coisas são importantes. Culpa. Ninguém quer levar culpa nenhuma. E segundo, existe alguma penalidade aí? Existe. Por exemplo, se você vende sistemas de segurança e esse cliente decide não comprar, você tem que falar para ele, falar: seu cliente, é o seguinte, caso o senhor não coloque esse sistema de segurança na sua residência, no seu computador, na sua empresa, o que pode acontecer é isso. Porque muitas vezes você fala assim: poxa, André, mas não é óbvio. Não é. É óbvio para nós que trabalhamos com o produto ou com o serviço, mas para o cliente não é. Ele tem que entender que existe uma situação que pode deixar ele vulnerável e que essa situação é grave. Olha, pode acontecer de mal isso. Então, e mais um detalhe, ele tem que entender que é o seguinte: a decisão de compra é dele. Se ele não comprar e acontecer tudo isso, a culpa é dele. Percebe? Aqui você chegou num outro nível de persuasão, porque enquanto na primeira parte você estava falando de você, ou seja, você estava fazendo com que o cliente confiasse em você
pelo fato da autoridade especializada, e gostasse de você, pelo fato de você desenvolver com ele a autoridade carismática, agora você está trabalhando no sentimental dele. Falando, olha, existem benefícios caso o senhor compre o meu produto. E também existem coisas ruins que podem acontecer, e se acontecer, a culpa é sua. Percebe como esses dois juntos já dão outra situação? Aqui a persuasão aqui é absolutamente superior. Porque você pode construir a sua autoridade? Pode e deve, mas se você parar nela, não está completa. Você tem que caminhar para as emoções e para os sentimentos. Seu cliente, olha o que o senhor ganha comprando o meu produto. Segurança, status, etc. Mas olha o que o senhor perde. O que eu perco? Perde segurança, perde status, perde autoestima. E a culpa é sua. E ninguém quer levar a culpa de nada. Principalmente por alguma coisa negativa. Só que tem como você dar um passo ainda. Depois de trabalhar a autoridade e trabalhar as emoções do cliente. Que é quando você trabalha a razão. Porque apesar da compra ser emocional, as pessoas precisam de um porquê. André, como é que eu trabalho a razão? Como é que eu trabalho a parte lógica, racional do meu cliente? É quando você apresenta números. Exatamente. Se você puder provar o que você está falando, números, estatísticas, ou então revistas especializadas falando, olha, não sou eu que estou dizendo. Está aqui, eu estou provando. Tá? Por que isso é importante? Imagina que você não conseguiu desenvolver com o seu cliente autoridade nenhuma, nem especializada e nem a carismática, e você não conseguiu mexer no sentimental dele. Se você falar, seu cliente, 2 mais 2 é igual a 4. Como é que ele vai discordar de você? Ele pode até pensar, não gostei desse cara, não fui com a cara dele, mas 2 mais 2 é 4. Ou seja, quando você utiliza argumentos racionais, argumentos lógicos, o cliente não tem como falar não para você. Seu cliente, 2 mais 2 é 4. É 4. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você oferece alguma coisa para o teu cliente, você prova que você está falando a verdade, fala, ó, seu cliente, isso não sou eu que digo, ó, tá aqui essa revista, dá uma olhadinha, essa é uma matéria falando do meu produto. Saiu no site e tal, ó, esse comparativo aqui. Né? Porque eu falar bem do meu produto, tudo bem, mas saiu no comparativo do site aqui. Cliente, quando vê isso, comparativo de site, comparativo de revista, meio caminho andado. Tá? Então, novamente, quando você puder provar através de números, estatísticas, até uma tabela de Excel, cliente, seu cliente, por favor, entra numa tabela de Excel, mostra números, sai do emocional, vai para o número. Aí ele junta tudo. O que eu quis passar para você nesse vídeo, a respeito da persuasão, essa parte teórica da persuasão, é o seguinte. Quando você tem a capacidade de desenvolver a tua autoridade na percepção do cliente, quando você desenvolve os sentimentos do cliente junto da autoridade e finaliza com essa parte lógica, essa parte racional, aí a persuasão ela está completa. Você atingiu um patamar, você atingiu um nível na tua carreira que, olha, pouquíssimos profissionais atingem, tá? André, como é que eu vou saber que isso tudo que você está falando funciona ou não funciona? É simples. Aplique no seu dia a dia. Meça os resultados. Como é que era antes, como é que era depois? Quanto que eu estava ganhando antes? Quanto que eu estava vendendo antes? Quanto que eu estou ganhando agora? Quanto que eu estou vendendo agora? Independente do André falando ou qualquer outra pessoa falando de qualquer assunto, o que interessa é o resultado que isso traz para você no teu dia a dia. Porque se não traz resultado, é filosofia barata.